E aí, jovenzinhos politizados, tudo bem com vocês? A gente já trocou uma ideia sobre a civilização maia, o Império Azteca, e agora a gente vai falar sobre o maior império em extensão territorial da América pré-colombiana. Tudo bem? Bora lá então, Império Inca. O Império Inca é o império que durou pouco tempo. Assim como eu falei para vocês, o do Império Azteca, o Império Inca durou do século XIII ao século XVI, durou até a dominação espanhola, que depois a gente vai falar de um cara chamado Francisco Pizarro. Durou então até 1533. Se chama império porque são áreas dominadas pelos povos incas. Viviam outros povos pré-colombianos, né? Havia civilizações como Tiahuanacos, os Morricas vivendo na região. E eis que o povo inca, através do militarismo, e isso aqui se parece muito com a história dos astecas, começou a dominar outros territórios por onde passavam. A extensão do Império Inca é gigantesca. Então pega basicamente toda a América Andina, a Cordilheira dos Andes e há lugares que chega a 4.000 metros de altitude. Inclusive, essa foi uma das dificuldades que os espanhóis tiveram para dominar o povo Inca. A base do Império Inca era onde hoje é o atual Peru e sua capital militar Cusco, né? Não é Lima, tá? A capital do Império Inca é Cusco. Mas você tem partes ali da Colômbia, partes da Argentina. Você tem o norte do Chile, você tem o Equador. Então todos esses países têm essa proximidade de dominação do Império Inca. Tanto é que quando você conhece esses países, é possível perceber culturas muito parecidas, mas com algumas diferenças aí. Pois o Império ele é vasto, ele é diverso, tá? Então você tem uma diversidade cultural muito grande. Perceba então que a cultura dos povos incas foi se misturando com culturas dos povos dominados. Por isso essa diversidade cultural. Portanto, não existe uma cultura homogênea e hegemônica do Império Inca. Até porque sua extensão territorial é muito grande. Não tem como ser algo uniforme, beleza? O Império Inca é tão grande que eles se chamavam o Império de Tahuantinsuyo. O que significa isso, Tahuantinsuyo? Significa o Império das Quatro Partes, ou Império das Quatro Direções. Isso porque no alto da Cordilheira dos Andes tinha o domínio de várias cidades. Por isso, eles conseguiram se defender bem dos espanhóis, pois eles ficavam no alto. Então eles enxergavam tudo da cordilheira. Eles conseguiam ter o domínio, por exemplo, da floresta amazônica. Tinham um domínio, então, de boa parte do lado oeste da América. Tudo certo? Então, o Império das Quatro Partes, a ideia de que os incas conseguem ver norte, sul, leste e oeste, beleza? Assim como os maias e os astecas, os incas viviam também uma teocracia. Então a religião tinha um poder de Estado dentro do Império Inca. O próprio imperador Inca era considerado uma divindade. O título que a gente dá para o imperador Inca é Sapa Inca. Guardem esse nome. O Sapa Inca é o nome dado aos imperadores incas então. E essa sociedade ela é dividida em algumas camadas. Lá em cima temos a camada dos nobres e sacerdotes, que eles têm grande parte dos privilégios. Eles tinham o domínio da astronomia, da matemática, tinham conhecimento geográfico muito grande. Eles tinham estudos para isso, né? O estudo da história do seu próprio povo. Os nobres e sacerdotes eles moravam em Cusco, no Peru, que é a capital militar, a capital do Império Inca. Abaixo deles temos os governadores, que são colocados nesse império das quatro direções. Então, o Império Inca será dividido em quatro direções, em quatro partes. E para cada direção, norte, sul, leste e oeste, teremos um governador que também tem privilégios em suas regiões. Eles são responsáveis então por dominar, por fazer a manutenção do império em cada direção. E abaixo a gente tem os trabalhadores em geral, as famílias, os camponeses, os que vão trabalhar nas minas, principalmente minas de ouro e de prata. Quando os incas chegavam pessoas para dominar uma região, eles faziam essa dominação principalmente cobrando tributos, eles cobravam trabalhos. Então os tributos eram cobrados através de trabalhos de outras populações, de outras civilizações. Se aquela civilização não aceitasse a dominação dos incas, eles iam partir por um processo de guerra.
Mas os incas sempre propunham antes, eles chegavam com a proposta, né? Se vocês aceitarem nos pertencer ao Império Inca, a gente vai tratar vocês com tranquilidade, com certa dignidade, no conceito deles, né? Então eles sempre propunham isso antes de um processo de guerra, diferente dos astecas, né, que já chegavam quebrando tudo. E uma curiosidade aqui, por ser o Império Andino, ficar no alto, né, difícil de se chegar e difícil a respiração, né, por conta do ar comprimido, é lógico que eles vão usar o que é de costume ainda nos países andinos, ou seja, a utilização da folha da coca. A folha de coca, né, quando mastigada, dá a sensação de sentir menos efeito da altitude aí. Só que também era utilizado de forma medicinal, porque quando a pessoa sofria de enxaqueca ou febre alta, o chá da folha de coca era utilizada para baixar a febre e amenizar as dores de cabeça. Então era utilizado pelos curandeiros aí, tá? Os espanhóis, eles não descobriram isso, o chá de coca aí tão cedo, né? Então eles tiveram mais dificuldades em subir os Andes, por isso que eles não conseguiram dominar o império inteiro, certo? Uma coisa muito importante a se destacar é, diferente do que foram os astecas e do que foram os maias, os incas eles não desenvolveram uma escrita, até porque é muito difícil desenvolver uma escrita dentro do Império Inca, e eu vou dizer o porquê. Como eu falei, o Império Inca é um império diverso e que atinge várias partes da América. Então não se conseguia ter um padrão de escrita. Então eles não desenvolveram uma escrita. Entretanto, eles desenvolveram técnicas matemáticas para transmitir informação de hierarquias e qualidades das diversas sociedades dentro do Império Inca, por exemplo. Então, como vocês podem ver, esse objeto, por nome de quipu, funciona da seguinte maneira. Eles usavam o sistema decimal e o zero, né? Um intervalo maior entre os dois nós dos quipus. As cores indicavam então significados e qualidades, né? Mas esses quipus variavam com o significado geral do quipu. As cores variavam, com o significado geral do quipu. Por exemplo, cobrança de um imposto numa determinada cidade, sendo que uma cor poderia variar. Por exemplo, eu uso a cor vermelho para dizer que eu estou cobrando imposto. Numa outra sociedade, eu posso usar a cor azul para dizer que eu estou cobrando imposto. Então, varia em significado de um quipu para o outro. Nos quipus, os significados ocupavam uma hierarquia definida. Nos quipus demográficos, os homens ocupavam o primeiro lugar, seguido das mulheres e, por fim, das crianças. Tá? Nas organizações militares, as ordens das armas era a seguinte: lanças, flechas, arcos, zagaias e clavas. Então havia toda uma simbologia por cores, uma outra forma, além aí da escrita, de se comunicar, beleza? Bom, falando agora da economia, aí sim parece com a Azteca e com a Maia. Eram baseados na agricultura, só que a gente está no alto da Cordilheira dos Andes, pessoas. Então o terreno é um pouco mais difícil de se plantar. E o clima também é bem diferente do que tiveram os maias e os astecas. Então os incas vão desenvolver a curva de nível ou terraceamento de terreno para melhor irrigação, para melhorar a irrigação. Pois quando chovia, as águas vinham irrigando de cima para baixo, né, como se fossem degraus, né? E conseguia então passar por toda a plantação. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nas montanhas andinas, então, você tem resquícios dessas curvas de nível, desse terraceamento. E assim como os astecas e os maias, eles cultivavam muito o milho. Você percebe, então, que o milho foi a base de alimentação da América pré-colombiana. Cultivavam batata doce, feijão, mandioca, tá certo? Várias regiões cultivavam esse tipo de alimento e eles faziam trocas entre eles. Então, uma outra característica inca que é diferente em relação aos astecas e os maias é que eles não tinham uma moeda estabelecida. Portanto, realizavam o escambo, a troca de alimentos, tá? Os incas também domesticavam as lhamas e as alpacas, que serviam para duas tarefas importantes aí, tá? Primeiro, a retirada do pelo,
da lã da alpaca para fazer as roupas, pois eles estavam na cordilheira, então fazia muito frio. Então você percebe que os incas não são nativos que andam sem roupas. Pelo contrário, se protegiam do frio dos Andes. E em segundo lugar, para fazer o transporte nas montanhas, pois são animais que resistem bem às condições climáticas andinas. Então fazia o transporte de pessoas e de alimentos. Beleza? A forma de trabalho mais famosa entre os incas vai ser a mita. O que é a mita? Os espanhóis vão utilizar a mita como forma de explorar os incas. A mita é uma forma de trabalho em que um chefe local de determinada região dos incas, ele tinha controle de várias famílias dessa região e ele sorteava uma família, principalmente quando o trabalho era nas minas de ouro e de prata. Então ele sorteava uma família de 4 em 4 meses para irem trabalhar, para extrair ouro e prata das minas. E por que de 4 em 4 meses? Por causa das doenças pulmonares. O trabalho não era considerado um trabalho escravo, eles recebiam principalmente por alimentação. Então não considerava escravidão, apesar, de ser uma atividade exploratória. Tipo um entregador de aplicativos de comida, né, gente? É um novo formato de escravidão, mas as pessoas que têm grana insistem em chamá-los de empreendedores, né? Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, essas famílias aí passavam 4 meses extraindo prata e ouro e traziam para o chefe local. E o chefe local teria de entregar parte de sua riqueza para o Sapa Inca, para o imperador. Deu para entender? Os trabalhadores entregavam as riquezas das minas de ouro e de prata para o governador e o governador entregava parte dessa riqueza para o imperador. O que os espanhóis vão fazer é manter a mita acontecendo, mas eles que vão pegar esse ouro depois, beleza? Agora, falando da mitologia e religião, eles cultuavam basicamente o Sol e a Lua. Eram também grandes observadores astronômicos. E eles acreditavam que existia um equilíbrio na Terra entre as coisas positivas e as coisas negativas. As coisas positivas eram dadas principalmente pela questão da luz, pelos deuses da fertilidade, pelos deuses que faziam com que a sociedade estivesse forte, e o ponto negativo. As questões negativas era quando você tinha epidemia, seca, muita fome. Isso significava que os deuses estavam punindo eles. Eles também ofereciam sacrifícios, assim como os astecas. Ofereciam sacrifícios aos deuses, ofereciam sacrifícios de animais ou humanos. Então até hoje, os arqueólogos encontram várias múmias, que pertenceram aí ao Império Inca. Eu vou explicar por quê. Esses sacrifícios, tanto de animais quanto de seres humanos, eles ficavam erguidos no alto das montanhas. Os incas não fizeram pirâmides, como os maias e os astecas. Eles ficavam erguidos no topo da montanha, tomando sol, na fome, na seca, e iam morrendo, sentindo o calor do deus Sol. E eles faziam isso para pedir coisas aos deuses. Eles utilizavam, inclusive, na maioria dos seus sacrifícios, crianças para serem levadas. E não era só uma criança, você tem casos, por exemplo, de centenas de crianças, E os sacrifícios não eram enxergados necessariamente como punições, porque os incas eles acreditavam na reencarnação, e a reencarnação vinha para aquele que era de fato um integrante do Império Inca, aquele que realmente obedecia o que o Sapa Inca dizia e mandava, seguia a religião de forma clara e objetiva, mantinha as tradições e trabalhava bastante para a manutenção do império. Ou seja, se você fizesse tudo isso, você tinha direito à reencarnação dentro do Império Inca. Portanto, se você fosse um cidadão inca que cumpria todos os requisitos que os deuses gostavam, você já sabe, né? E como que essa gigantesca civilização ela terminou? Porque é uma civilização muito grande, vocês viram aí na extensão territorial. Bom, na segunda metade do século XVI, os incas estavam vivendo uma crise.
né, estavam vivendo uma guerra civil chamada de Guerra dos Dois Irmãos. Eram dois irmãos que queriam ascender ao trono de seu pai. Era um irmão chamado Atahualpa e o outro irmão Huáscar. Tá? O pai deles era um Sapa Inca que tinha morrido, tinha falecido e deixou o trono com Huáscar. Só que um irmão vinha do norte e o outro irmão do sul. Então eles entraram numa guerra civil aí pela disputa do trono. E é justamente nesse processo que os espanhóis conseguem chegar na figura aí de Francisco Pizarro, né? O que equivale para os astecas como Hernán Cortés, que a gente já trocou ideia sobre os astecas. Então Pizarro chega e percebe esse momento de fragilidade dos incas. E ele tinha um negócio que era favorável, ele tinha armas de fogo. Não tinham tantos soldados espanhóis, mas tinham armas de fogo. O que fez com que ele conseguisse dominar principalmente no entorno da Cordilheira dos Andes. Ele domina então a cidade de Cusco, que era a principal cidade, a capital do Império Inca, mas tem pontos no alto da cordilheira que os espanhóis não conseguiram chegar. Um caso interessante é você olhar a cidade sagrada perdida arqueológica de Machu Picchu, que foi intocada. Ela só foi descoberta somente em 1920, pessoas. Então a cidade de Machu Picchu era um lugar sagrado para os incas, sagrado, importantíssimo e um ótimo observatório astronômico dos incas, tá? Os espanhóis então não chegaram ali, eles não conseguiram subir até Machu Picchu, tudo certo? Então é isso, pessoas, a gente fecha aqui as 3 civilizações pré-colombianas, tudo certo? Eu agradeço a paciência de vocês e é isso, valeu! O miserável é um gênio!